Seja muito bem-vindo ao nosso momento Palavra do Dia dessa segunda-feira, dia 13/4. E Deus, Ele tem uma palavra para você. Quando a gente abre o nosso coração e permite que o Senhor fale conosco, que o Senhor enche o nosso coração, com certeza seremos bem-sucedidos em tudo que formos fazer. A palavra fala assim que o povo perece por falta de conhecimento. Então, para que a gente possa ter uma vida bem-sucedida, para que a gente possa ser firme, a gente precisa adquirir conhecimento. E através da palavra do Senhor, Ele nos libera conhecimento. Deus, Ele nunca negou de entregar ao teu povo sabedoria. Deus, Ele nunca teve resistência a entregar aquilo que é nosso por direito. E quando Deus, Ele fala assim, se você tem alguma coisa, se você precisa de alguma coisa, se você tem falta de alguma coisa, peça a mim que eu darei. Mas é quando você pede do fundo do seu coração, em espírito e em verdade. E no seu coração precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes a gente coloca as coisas na mão do Senhor, a gente tenta fazer, mas a nossa fé ela é muito pequena. E hoje, Deus, Ele quer falar conosco através dessa fé que nos faz romper, dessa fé que nos faz alcançar o sobrenatural de Deus. Porque a gente entende que Deus, Ele dá sabedoria a nós, Ele dá sabedoria ao teu povo, Ele dá aquilo que o teu povo precisa, Ele dá autoridade em nossas mãos para fazer muito mais ainda do que foi feito. Porque quando Jesus vai ao Pai, Ele fala, se você crer, você poderá fazer coisas ainda maiores do que foram feitas. Então Deus, Ele nos dá essa autoridade. Mas para que a gente possa alcançar essas maravilhas, essas grandezas vindas do Senhor, a gente precisa ter fé. E é aí que a gente vai se inspirar quando os discípulos de Jesus estavam em alto mar. E Jesus, Ele dá uma ordem para os seus discípulos, atravessem para o outro lado. E nesse processo de atravessar para o outro lado, os discípulos enfrentam uma grande tempestade. E muitas vezes isso está acontecendo na nossa vida hoje. Deus, Ele falou com a gente, faça algo, atravesse, vá em frente, entre nessa porta que eu estou te entregando, você vai chegar nos teus sonhos. E hoje, no meio desse processo de você chegar até onde Deus mandou você chegar, você está enfrentando tempestades, você está enfrentando resistência, você está enfrentando dificuldade, assim como os discípulos enfrentou naquele dia. E naquele processo que eles estavam vendo a tempestade se aproximando, eles entraram em desespero. Então o povo temeu dentro daquele barco, porque eles olharam para os seus problemas, eles olharam para a situação e para a circunstância ao redor e viram que era impossível e que estava muito difícil, porque era maior do que eles. E hoje Deus, Ele tá te falando nessa segunda-feira. Você tá olhando para os teus problemas, você tá olhando para a tua situação hoje e você tá vendo que é impossível, você tá vendo que você é tão pequeno que não consegue controlar aquilo que está ao teu redor. Mas Deus, Ele fala assim, chame a mim, tenha fé. E naquele momento, quando o povo teme, Jesus aparece sobre as águas, caminhando sobre as águas. Isso mostra que Jesus, Ele chega na nossa situação de forma sobrenatural, de forma que a gente não espera, mas Ele sempre está ao nosso lado. E quando Jesus, Ele chega e vai se aproximando do barco, o povo se espanta, o povo se assusta e todo mundo fica com medo ali, né? Porém, Pedro toma uma atitude de fé. E hoje Deus, Ele tá falando com você. A sua fé te fará viver e andar sobre o impossível. E aí, quando Pedro vê Jesus, ele fala, Senhor, como assim? Tá andando sobre as águas. E aí ele fala assim, deixa eu ir ter contigo. A ousadia nos faz alcançar. Então levanta a tua cabeça e vá atrás daquilo que Deus prometeu. Ainda que hoje a tempestade esteja grande, ainda que seja um cenário impossível que você não se imagine, Deus, Ele tá falando, venha até mim, que eu farei você andar sobre as águas. E quando Pedro pede aquilo a Jesus, Jesus fala, vem até mim, pode vir. Aí Pedro vai e ele anda. Só que quando ele olha para o lado, ele sente medo e começa a afundar, porque é assim mesmo, quando a gente tem medo, quando a gente tem dúvida, a gente acaba caindo, a gente acaba precisando que Jesus esteja ali do nosso lado. E aí Pedro começa a afundar pelo medo, e aí Jesus vem e segura a mão dele. Então Deus está falando com você, ainda que
que você tenha medo, ainda que seja difícil, continua, porque quando você cair, a minha mão vai estar estendida para você e eu te colocarei de pé e caminharei contigo. Então, seja lá qual for o tamanho do seu impossível, seja lá qual seja o tamanho do seu sonho, Deus ele tá falando hoje, levanta a tua cabeça, vá no sobrenatural, acredite ainda que não haja solução, porque é a fé que te faz viver, é a fé que te faz alcançar a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, é a fé que não te deixa confundido, e é através da fé que você vive milagres e vive coisas extraordinárias, e o seu cenário é totalmente mudado, a sua vida é totalmente mudada, porque Jesus chega até você. Seja abençoado por essa palavra, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe essa mensagem com alguém que esteja precisando nessa segunda-feira e que Deus possa abençoar a sua vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, me apoia nesse canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e até o nosso próximo vídeo.